Bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas, companheiros de jornada. Aqui estamos mais uma vez para iniciar os nossos estudos de fim de semana, e aliás, de início de semana, né? No qual nos dedicamos ao estudo do Evangelho e à oração em prol dos nossos pacientes, dos doentes em geral, dos desencarnados, das que estão sofrendo, das pessoas que têm dores físicas, dores morais, dores do sistema mental, dores morais, enfim, os nossos irmãos que dessa ou daquela forma estão passando por dificuldades. Então, o estudo de hoje vai contemplar uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e que envolve os versículos, em torno do versículo 17. São vários, né? Vários versículos, mas o capítulo 15, vamos dar como referência o 17. Então, começa um pouquinho antes e vai até um pouquinho depois. Mas como a gente aqui não está fazendo evangelismo, nós estamos fazendo aqui estudo das lições primordiais que Jesus trouxe para nós para nos lecionar como devemos comportar-nos diante das questões da nossa vida, da vida atual, da vida que estamos vivendo nesse momento, buscando atender o processo evolutivo no qual estamos todos inseridos, desta ou daquela forma. A vida na carne, a vida encarnado, é uma oportunidade de progresso, de aprendizado, de estabelecimento de conceitos, de comportamentos, de atitudes que possam nos servir de base para conquistarmos aquela condição que todos buscamos, que é ser feliz, que é, em linguagem evangélica, dizer assim: vamos nos apropriar do maná dos céus que Jesus prometeu a todos nós. Esse é o objetivo. Nosso objetivo é estar preparado para ter sorte. E a sorte é uma equação na qual nós temos duas parcelas. A primeira parcela é preparação. Estamos nos preparando. Através de quê? Do aprendizado. Então, é aprendizado, é preparação, mais oportunidade. A oportunidade a vida nos concede. Jesus nos concedeu, Deus nos concede as oportunidades. É preciso que a gente esteja sempre preparado para poder aproveitar essa oportunidade. E aí as pessoas vão dizer assim: você tem sorte. Como se a sorte fosse uma coisa que caísse do céu. Não é. A sorte é essa equação: preparação mais oportunização. Quando a gente junta as duas coisas, vem a sorte e dá tudo certo. Então, ao redor desse tema, que é o tema da parábola dos dois irmãos, que é mais conhecida evangelicamente como parábola do filho pródigo, né? Esse nome filho pródigo é muito bom, mas o melhor nome é parábola dos dois irmãos. Por quê? Porque vai nos lecionar, através da psicologia transpessoal, uma ideia de comportamento que deve ser modificado a partir do momento que a gente desperta a consciência para determinadas condições que são necessárias para esse processo evolutivo dar certo. Então, no versículo 17 de Lucas, do capítulo 15, diz assim: e caindo em si, cair em si, aqui quer dizer, despertou a consciência, acordou. Ah, meu Deus, vi, né?
Disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Esse versículo está inserido dentro da história em que eram dois filhos, um filho mais velho e um filho mais moço, e o filho mais moço pediu ao pai que antecipasse a parte que lhe competia na sua herança. Pegou os recursos que o pai concordou, deu-lhe os recursos, ele foi para o mundo, foi para um país distante. A ideia do país distante é exatamente aquilo que a gente busca. Você está buscando ir para algum lugar distante, ir para um lugar que ninguém te conheça, para você poder fazer tudo que você quiser fazer sem ninguém te criticar, né? Então você vai, ele foi para o país distante e lá dissipou com a vida mais dissipativa possível todo o erário, todo o recurso que o pai lhe tinha concedido, até que ele ficou sem nada, porque onde se tira e não se põe, acaba. Tudo tem que ser, você tem que tirar, mas tem que repor. Tira e repõe. Em todos os sentidos, emocionalmente, materialmente, mentalmente, financeiramente, em todos os setores da vida material, tudo tem que ser sempre reposto. O que se tirou do lugar tem que repor. O nosso organismo elimina o alimento que nós comemos ontem, mas hoje a gente tem que repor de novo o alimento. Se você não se alimentar, você vai ficar com inanição e vai morrer de fome. E foi o que aconteceu com o rapaz. Ele gastou tudo, ficou sem nada, e aí foi procurar algum jeito de sobreviver. Olha, é uma história de dois irmãos, filhos de um patriarca judeu. Vocês imaginam o que é um judeu, um filho de um patriarca judaico, procurar um trabalho e ser atendido por um homem, lá no tal país distante onde ele estava, que ofereceu para ele uma tarefa de cuidar dos porcos. O judeu, na tradicional, na antiga, tem verdadeiro horror de porco, né? O porco foi condenado por Moisés porque o porco trazia doenças. O porco naquele tempo não tinha o tratamento que tem hoje. E aí o porco até hoje há judeus tradicionalistas que não comem de jeito nenhum carne de porco. Eu tenho um amigo meu aqui em Mendes, que ele não é judeu, de nascimento, mas ele pertence ao judaísmo como religião. Ele não come feijoada, porque tem carne de porco. Ele não come carne de porco. Minha mãe também não comia nada de porco. Então, a carne de porco, a carne de porco banida da vida das pessoas é uma tradição do povo judeu, por causa dessa questão da doença, que a gente sabe que Moisés foi o primeiro sanitarista que existiu no mundo. Ele tem, inclusive, um livro de um dermatologista da Santa Casa, que agora não está me ocorrendo o nome, famoso, mas que ele fala dos médicos judeus. Ele vai citar Moisés como o primeiro médico sanitarista da história, né? Porque a história ocidental, ela começa basicamente na Grécia e em Israel, quer dizer, no povo de Israel, né? Então, essa história é muito interessante e é bom que a gente se aproprie desse conhecimento que nos ajuda a entender muitas coisas pelas quais passamos. Então, ele foi ter que cuidar dos porcos e não tinha comida. E ele comia, quando podia, as alfarrobas que era dada para o porco comer. A alfarroba é uma espécie de uma raçãozinha, uma coisinha, uma sementinha, não sei bem como é que é uma alfarroba, mas é dura, uma coisa dura, difícil de comer. E era o que ele tinha. Então, ele passando por aquela dificuldade, começou a lembrar que o pai era um homem muito rico, que tinha ficado lá com o irmão mais velho, e ele lembrou que caindo em si, quer dizer, despertou. Gente, eu vou voltar para as casas do meu pai, porque não tem condição de eu continuar aqui, eu estou aqui morrendo de fome,
E os empregados dos meus pais, que chamados aqui de jornaleiros, quer dizer, os que trabalhavam nas jornadas diárias, eles recebiam todo dia o seu salário. E tem muita fartura, comem todo dia muito bem, se alimentam bem. E eu aqui passando fome. O que eu vou fazer? Vou lá no meu pai, vou pedir perdão, vou me ajoelhar nos pés dele e vou dizer que eu não tenho mais nem direito de ser filho dele, que ele me trate como um dos seus empregados, me dê pelo menos um prato de comida por dia para eu me alimentar. E assim foi feito, e ele retorna. Essa parábola é uma parábola simbólica, mostrando a vida de todos nós. Todos nós saímos do berço do Pai Celestial e acostumamos pedir antecipação da nossa fortuna, da nossa herança, que está reservada para todos nós. E gastamos dissolutamente a inteligência, a saúde, o bem-estar, a parte financeira de forma imoderada, de forma desarrazoada, e acabamos muitas das vezes ficando numa condição de miserabilidade, não porque a gente não ganha, não tem, mas porque a gente acaba gastando mais do que tem. A gente não deve falar tudo que sabe, não deve acreditar em tudo que vê, né? E não gastar tudo que tem. Gasta e guarda alguma coisa, sempre alguma coisa. Se a gente fizer isso, a gente vai viver com sabedoria. Se a gente não fizer isso, a gente vai viver, né? São dois caminhos, o caminho da prosperidade e o caminho da miserabilidade. Aí tem gente que procura o caminho da miserabilidade. A pessoa que gasta tudo que tem, que destrói tudo que tem de uma vez, está fazendo o caminho da miséria, da pobreza. Então, existe o caminho da riqueza, existe o caminho da pobreza. As pessoas que escolhem, elas é que sabem o que elas querem para elas. Então, isso aí é muito, muito clássico. Então, ele volta, e aí o pai, que ele achou que ia tratar ele como um empregado, o pai faz uma verdadeira festa. Isso é um símbolo daquilo, da uma forma, quando a gente retorna ao Senhor da vida, retorna a Deus pelo nosso cuidado de atender aos ensinamentos de Jesus, que diz amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. A gente está retornando ao abrigo, ao regaço do Criador. Nós estamos voltando a sermos as criaturas que começam a proceder para aquilo que foram criadas. E aí a gente passa a ter mais condição de viver a vida com felicidade e caminhar para frente, para o alto. A parábola, ela é um símbolo desse retorno ao Pai Celestial. Então, nós vamos ver aqui o que diz Emmanuel sobre esse capítulo 15, versículo 17, Filhos Pródigos, em que ele diz assim, que nós examinando a figura desse filho pródigo, desse irmão mais moço do grupo de dois irmãos, toda a gente pensa numa pessoa, né, um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos, quer dizer, esses que são os dilapidadores da fortuna que receberam por antecipação, isso sou eu que estou comentando aqui, né? Não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância, não é isso. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando por posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas, que são pessoas preciosas, né? Os artistas, gastam por vezes inutilmente a sua imaginação
e a sensibilidade artística, a inspiração em aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, nos dias de hoje, né, e sempre temos visto pessoas que são dissipadoras dos bens do saber, dos bens do tempo, dos bens da saúde e das oportunidades que a vida oferece e que a pessoa não aproveita. Estes são aqueles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e ficam distantes da paz íntima e exclamam desalentados: ah, quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Quanta gente que vive ansiosa, torturada, desesperada, mal resolvida, triste, reclamando, porque não está passando fome, fome espiritual. O mundo continua repleto de filhos pródigos e de toda hora milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Essa parábola dá margem a muitas concepções, muitas conclusões. E eu prometo aqui que voltarei a falar dela, porque ela tem muitos ensinamentos de toda ordem, porque ela vai falar do perdão, vai falar do entendimento, e vai falar especialmente, na minha ótica, daquilo que eu chamo de despertar da consciência plena das necessidades reais que precisamos viver. A gente, às vezes, faz coisas que são, vamos dizer assim, aparentemente inúteis, né? Ontem eu trabalhei muito servindo a mesa das pessoas, né? Fazendo comida. E trabalhei e paguei pelo que eu fiz. Em vez de eu ganhar, eu gastei. Mas eu fiz uma coisa que foi de alta retribuição para o meu sentimento íntimo, para minha, vamos dizer assim, para o meu sentido evolutivo, para aquilo que eu gosto de fazer e acho que é tão útil, é tão interessante, que é preservar os amigos, que é botar para fora a capacidade que eu tenho de realizar algumas coisas que eu sei fazer e que algumas pessoas não sabem, e que algumas pessoas até sabem, mas não fazem também, porque não estão com espírito para fazer isso. Você vai ficar um sábado, ficar trabalhando a manhã inteira, desde sexta-feira, preocupado com aquilo e tal. Mas foi altamente gratificante e eu retornei à casa com muita alegria, com muita felicidade, com muito bom sentimento. Foi um dia de alta retribuição, né? Depois eu conto para você, Léo, o que foi que eu fiz. Vou te falar depois, quando eu terminar aqui a nossa tarefa aqui. Então, nós vamos orar agora pedindo ao Pai Celestial que abençoe os nossos pacientes, os doentes, os que estão sofrendo. Deus, Senhor Pai amoroso e bom, confere, Senhor, a essas criaturas necessitadas que estão passando pela nossa mente nesse instante, a bênção do alívio das suas dores e a compreensão, sobretudo, da necessidade de passarem pelos sofrimentos pelos quais estão passando, para a construção da sua personalidade, para o engrandecimento da sua individualidade como seres eternos, como seres sobreviventes e eternos que são. Que Jesus
tenha misericórdia, e tu, Pai, que sois todo poder e bondade, possa dar a eles o alívio necessário às suas doenças. Pedimos também por aqueles que desencarnaram antes de nós, que estão às vezes passando por dificuldades no plano espiritual, devido ainda não terem se apropriado da sua própria luz interna, do seu próprio conhecimento da nova situação que estão vivendo, que eles possam ser despertados, acordados, que eles possam se sentir reconfortados pela presença dos guias espirituais que estão ao seu redor. Que a paz e que a luz que vem de ti, Senhor, ilumine o caminho dessas criaturas. Que assim seja e que todos nós que aqui nos encontramos, desejosos de evoluir, de trabalhar, possamos ter força para vencer as nossas próprias ignomínias, nossas próprias dificuldades, nossos próprios problemas pessoais, que ainda os temos e muitos, para que possamos, superando essas dificuldades, ir adiante com coragem e chegar, Senhor, às moradas do Teu reino. Que assim seja e que a Tua paz, que a Tua bênção se faça sobre todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.